Muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu quero pedir a vocês licença para dirigir 3 cumprimentos especiais. O primeiro ao desembargador Caetano, por essa oportunidade de mais uma vez estar nessa casa, compartilhando conhecimento e crescendo em saber junto com vocês. Um agradecimento ao amigo Décio, esse aguerrido lutador pelos direitos humanos. Amigo Décio, eu quero lhe dizer que o mundo anda muito precisado de mais gente tão pertinaz como você. E por fim, o agradecimento à nossa mestra, professora doutora Maria Esther Quinteiro. A nossa mestra é dessas pessoas que dão sentido ao nome que carrega. Esther é uma estrela que brilha, mas que principalmente vem iluminando o caminho de todos nós, seus alunos, pessoas cuja formação acadêmica ela pavimentou, ajudou a pavimentar e influencia até a atualidade, seguramente vai continuar nos influenciando. Bem, eu fui convidada para falar sobre o tema políticas públicas. Políticas públicas é um tema, em direitos humanos, é um tema sobre modo vasto. E eu senti a necessidade de fazer um recorte desse tema. Como eu não posso fugir muito da minha formação acadêmica, que está fortemente influenciada pela minha atividade laboral, eu fiz a eleição por trabalhar o tema políticas públicas em matéria laboral. Trazer para vocês algumas pontuações acerca do que nós temos na atualidade sobre políticas públicas em matéria laboral. Para esse efeito, eu quero já agora demarcar qual é a minha posição de fala. Vocês talvez tenham tido acesso ao meu currículo, sou juíza do trabalho, mas também sou investigadora em matéria de direitos humanos. E minha posição de fala, neste momento, é como investigadora em matéria de direitos humanos, ainda que essa minha atuação investigativa esteja fortemente influenciada por minha atividade laborativa. E se faço essa pontuação nesse momento, é porque, na condição de magistrada, eu opero com algumas peias, algumas compressões da minha liberdade de expressão, e quero deixar claro que as minhas pontuações aqui não são como magistrada, mas estão albergadas pela liberdade de cátedra. Bem, prosseguindo. Nós não temos como trabalhar políticas públicas em direitos humanos em matéria laboral sem, até pela natureza dessa política pública, sem compreender qual é o valor que o Estado brasileiro atribui ao trabalho. O que é que o Estado brasileiro pensa e constrói acerca do trabalho? E nós vamos encontrar resposta a esse questionamento primeiro na nossa Constituição. Nós precisamos visitar a nossa Constituição e tentar extrair dela o que é que o Estado brasileiro pensa acerca do trabalho humano. Quando nós visitamos a nossa Constituição, nós constatamos que atualmente, depois de tantas emendas que ela sofreu, nós operamos com cerca de 364 artigos entre texto principal e ato das disposições constitucionais transitórias. São 364 artigos, dos quais apenas 8 se dedicam à matéria laboral especificamente tratada. É lógico que ali há outros dispositivos que impactam as relações de trabalho, como seja liberdade de reunião, direito à intimidade, liberdade de expressão, liberdade econômica. São posições que interagem com o mundo laboral. Mas esses dispositivos não foram pensados tendo em mira a posição do trabalhador, nem a intenção de construir essa realidade, este pensamento constitucional acerca do trabalho. Então, eles vão ter incidência nas relações laborais de modo transversal, de modo incidental, porque o ser humano, embora assuma em determinado momento a condição de trabalhador, e essa é uma ideia do professor Palomec Lopes, ele não se despluga, não se descola de sua condição de cidadão. Ele ingressa na relação de trabalho, trazendo com ele todo esse aparato de cidadão. Mas essas posições jurídicas não foram pensadas constitucionalmente, tendo em mira
a vertente trabalhadora do ser humano. Na Constituição, nós só temos 8 desses artigos. São o artigo 5º, o artigo 6º, que estabelece os direitos sociais, os princípios vetores de um modo geral dos direitos sociais, o artigo 7º, que este sim fala de direito do trabalho e se dedica a isso ao longo de 34 incisos, os artigos 8º a 11, que falam sobre sindicato, e o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata de algumas especificidades que dizem respeito à garantia de emprego e aos quantitativos da indenização do FGTS em caso de dispensa. O nome é indenização, não é multa, né? A doutrina não conhece isso de multa do FGTS. Quem falou em multa foi, alguns aqui são bem jovens, quem falou em multa foi aquele sujeito que foi ministro do Trabalho, Rogério Magre, que chamou multa do FGTS, disse que alguém era imexível e que o cachorro dele era uma pessoa como outra qualquer, certo? Bem, mas isso faz muitos anos. Bem, mas prosseguindo, desses artigos, e a gente acha pouco, são 8 artigos no universo de 364, veja bem, a gente não chega nem a pouco mais, chegamos nem a 5%, creio, de 4 a 5% dos dispositivos constitucionais. Essa é a má notícia. A notícia boa é que o artigo 7º da Constituição, que declina essas 34 posições jurídicas, atribui a estas posições jurídicas o status de direitos fundamentais. E o que é que isso significa? Isso significa que essas 34 posições jurídicas, que vão desde o seguro-desemprego, licença paternidade de 5 dias, 13º salário, muitos direitos que de rigor não vão se enquadrar em um conceito material de direitos humanos, foram alçados a patamares constitucionais nas condições de direitos fundamentais e, portanto, foram atribuídas a estas posições jurídicas determinadas garantias que dizem respeito aos níveis de atuação, à proibição do retrocesso, à extensão, à obrigatoriedade de cumprimento por parte de pessoas físicas e de pessoas, de entes públicos e entes privados, e a restrição das limitações dos conteúdos essenciais desses direitos, embora, repito, estas posições jurídicas não sejam capazes de se enquadrar propriamente no conceito material de direitos humanos. Mas por que isso aconteceu? Vejam bem, a gente precisa lançar o olhar para a história e ver quando essa Constituição chegou para nós. 1988, na finalização de um processo de abertura democrática concertada entre pensamentos que eram social-democratas e que eram também liberais, e a nossa Constituição de rigor, na sua versão original, não tem uma feição nem propriamente liberal, nem propriamente social-democrata, e oscilou ali ao sabor daquelas forças que se concertavam para promover essa abertura democrática. Uma abertura democrática que veio depois de algo em torno de 20 anos de ditadura, na história de um país que no último século experimentou pouquíssimos espaços de vivência de democracia. Então, qual era a realidade ali? O medo. Nós tínhamos medo, a sociedade brasileira tinha medo de retornar. E havia essa necessidade de alçar tudo a patamares constitucionais como modo de garantir esses direitos. E há um autor em Direito do Trabalho, que é muito pouco lido atualmente, mas que é muito bom, e tem um livro muito bom, Direitos Fundamentais nas Relações Laborais, Arion Sayão Romita, que fala sobre essa conduta, digamos, analítica do Constituinte em matéria laboral, quando ele traz para nós o artigo 7º da Constituição. Ele diz o seguinte, que a mãe da Constituição brasileira se chama desconfiança. Desconfiança do legislador constituinte no legislador ordinário. Nós tínhamos medo de perder esses direitos. Então, jogue tudo lá, seja como for, na Constituição, porque a gente tem o substrato mais reforçado e as hipóteses de haver um recuo dessas posições jurídicas vão ser fortemente mitigadas. Isso faz com que esses direitos dos trabalhadores tenham fundamento,
que é um fundamento que é atribuído aos direitos fundamentais, de um modo geral, e que é reconhecido, de um modo geral, tanto na legislação internacional em matéria de direitos humanos, quanto pela doutrina. O fundamento dos direitos humanos é a dignidade, e eu vou usar aqui a expressão que acaba por ser redundante, mas é que é a que usa a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. Vou seguir falando em dignidade da pessoa humana. Bem, que é a dignidade da pessoa humana. E veja, a dignidade da pessoa humana surge aqui como fundamento de uma Carta de Direitos Fundamentais, que consagra direitos trabalhistas e que, portanto, é um dos pilares da República Brasileira. Mas ela não surge só aí, subliminarmente, na nossa Constituição. Ela aparece também lá no artigo 1º, inciso 3º, como um fundamento da República Brasileira. E aí você reforça essa posição dos direitos fundamentais como um pilar da República Brasileira e dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas também. E, para além disso, a gente, já entrando nessa parte que é mais fluida da nossa Constituição, vamos ter como fundamento não apenas a dignidade da pessoa humana, que é fundamento dos direitos fundamentais, mas vamos ter também, no inciso 4 do artigo 3º da Constituição, do artigo 1º da Constituição, um outro fundamento da República, que é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Estão os dois lá, dignidade humana, entre outros, valor social do trabalho e livre iniciativa. Veja bem, devem se articular, portanto, são fundamentos da República Brasileira. E quando o inciso 4º fala em valor social do trabalho e liberdade econômica, o que é que nós temos? Nós temos dois valores que estão postos, articulados no mesmo inciso. O legislador constituinte elegeu colocá-los juntos. Poderia ter criado um outro inciso, mas não, os colocou juntos, porque reconhece a complementaridade de um com o outro. E fez uma discriminação que não se orientou pela ordem alfabética. Veio primeiro o valor social do trabalho e depois a livre iniciativa. Vejam bem, nada disso é aleatório. Por que isso? Se nós não podemos compreender que há hierarquia entre as normas constitucionais, nós temos que, nesse caso, pelo menos, a hora de interpretar a Constituição, atribuir ao valor social do trabalho uma prevalência interpretativa sobre a livre iniciativa. Daí eu creio que já surge bastante demarcado o valor social do trabalho, construído na nossa Constituição, e a sua importância para a demarcação do modelo do Estado brasileiro. E é dentro deste marco valorativo constitucional que a gente tem que analisar as políticas públicas que nós experimentamos na atualidade em matéria laboral. Essas políticas públicas, elas são implementadas prioritariamente, preponderantemente, pelo Poder Executivo. E vou lhes pedir venha para ler, porque é um rol extenso, porque elas se ligam essencialmente ao fomento ao emprego pleno e à geração de renda, ao combate às discriminações de gênero e de orientação sexual no ambiente de trabalho, ao fomento ao trabalho seguro, ao combate aos riscos laborais, à implementação de ações afirmativas em favor de pessoas deficientes e a coletivos vulneráveis, combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil e fomento à aprendizagem, fomento à qualificação profissional, garantia do direito à previdência social e incremento da ação fiscalizadora das atividades laborais. Vejam bem, eu disse que preponderantemente essas políticas públicas são implementadas pelo Poder Executivo. Porém, essas políticas públicas estão muito aproximadas da ação legiferante do Poder Legislativo, porque elas precisam de um suporte normativo para isso. E a partir dessa perspectiva, eu vou trazer para vocês o que nós temos atualmente em matéria de políticas públicas, a partir de ações governamentais do Poder Executivo, certo? Do último biênio em matéria laboral. No último biênio, especificamente a partir de novembro de 2017, em matéria laboral, nós temos experimentado alterações de envergadura nos modelos de normas trabalhistas. As normas trabalhistas, como nós todos sabemos, são normas que são pensadas para diminuir as assimetrias que são próprias da relação de emprego. Ninguém venha me dizer que em nenhum contrato de trabalho o empregado entra com a mesma força de negociação
que o empregador, por que não entra? Não importa se o empregador dele é um ente individual, não importa se é uma multinacional. O trabalhador não entra com o mesmo poder de negociação, nem quando contrata, nem quando está no curso do contrato de trabalho e nem quando sai do emprego. Porque aí ele precisa negociar verbas trabalhistas, ele está numa situação de desemprego e ele precisa sobreviver. E quem tem tamanho poder de barganha em uma circunstância como essa? E, a partir de novembro de 2017, com o advento da primeira reforma trabalhista, nós temos experimentado um quadro de desregulação constante e compulsiva das normas trabalhistas. Eu digo compulsiva porque é todo dia. Todo dia é um 7-1. Vocês não têm noção do que é isso. Eu confesso, vou fazer uma confissão para vocês. Eu tenho me flagrado todos os dias, eu amanheço o dia e faço o que todo mundo faz. Procuro o celular e tenho me flagrado me dizendo a mesma coisa. Deixa eu ver o que passou nesse país na madrugada. Eu tenho sempre muito medo da ação do Legislativo na madrugada. É justo na madrugada. Pois bem, então o primeiro impacto foi a primeira reforma trabalhista. Ali houve alterações de envergadura, tanto no direito material do trabalho, com relação à jornada de trabalho, com relação a modelos de contrato de trabalho, com relação à fiscalização do trabalho, mas teve também, para mim, esta é a pior parte, uma alteração de envergadura nos esquemas processuais do trabalho, que impactaram fortemente o direito de acesso à justiça pelo trabalhador, como impondo o pagamento de custas, proibindo a antecipação de honorários periciais para realizar a apuração de se houve ou não houve labor em ambiente perigoso ou insalubre, estipulando honorários advocatícios com imediato desconto, execução sumária em caso de haver crédito do trabalhador, enfim, comprimindo fortemente o direito de acesso do trabalhador à justiça efetiva. Mas não bastou isso. Há também um alargamento do direito do empregador no que diz respeito ao acesso à justiça, como seja a dispensa de comparecimento à audiência, basta que o advogado vá. Não há previsão para o empregador de normas que comprimem o direito de acesso à justiça com relação a pagamento antecipado de custas processuais para o caso de ajuizamento de outra ação, como há para o empregador o tratamento na primeira reforma trabalhista com relação a direito a acesso à justiça, para além de não ter sido equânime, afrontou, no meu modo de ver, o núcleo essencial do direito de acesso à justiça efetiva pelo trabalhador e alargou essas garantias com relação ao empregador. Dessa maneira, eu costumava, né, até que me deparei com outras realidades, que a reforma trabalhista de 2017 esteve para o direito do trabalho como o tsunami do Sri Lanka em 2004, esteve para o eixo da terra, alterou, ali teve uma mudança. Houve uma mudança de eixo na Terra, isso é um fato naquela altura. Mas a reforma trabalhista, eu aniversario dia 12 de julho. A reforma trabalhista, ela foi a lei 13.467, ela foi promulgada no dia 13 de julho. Eu preferia ter passado sem esse presente retardado, né? De verdade. E ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. No dia 14 de novembro de 2017, 3 dias depois, apenas 3 dias depois, foi publicada a medida provisória 808, em que havia mais uma compressão, mais uma desregulação dos direitos dos trabalhadores. Essa medida provisória, ela caducou, ela não chegou, mas essa medida provisória, ela trazia compressões no âmbito do direito individual, mas ela era mais incisiva em matéria sindical. Ela tinha por norte mitigar a ação sindical, dificultando as possibilidades de contribuição sindical. Veja bem, o que dizia essa medida provisória? Dizia que não estava mais autorizado o desconto em folha. Da mensalidade sindical, se eu escolho ser sindicalizada, eu tenho que receber um boleto todo mês e ir ao banco pagar. Eu posso autorizar o desconto em folha
do consignado que eu faço na Caixa Econômica e na Crefisa. Mas não posso autorizar o desconto em folha de uma mensalidade sindical. Essa medida provisória, ela não sobreviveu. Com 60 dias, ela não foi apreciada pelo Congresso e ela caducou. Mas isso foi por volta de março, certo? Exatamente, em fevereiro, mais ou menos, fevereiro, ela caducou. Quando o novo governo assumiu, já no dia 1º de janeiro, houve um redesenho das estruturas administrativas do governo brasileiro. E nesse redesenho foram extintos o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Os dois foram aglutinados em uma secretaria que está vinculada ao Ministério da Economia. Aquilo que em direito romano se chama de captis diminutio, a diminuição, o rebaixamento do status das estruturas não apenas do Ministério, de protetoras de trabalhadores, mas que tratam também de previdência social, e a sua submissão ao Ministério da Economia diz muito sobre o modelo de políticas públicas, disse logo sobre o modelo de políticas públicas que a partir dali se desenhava. Prosseguindo, no dia 30 de abril, nós tivemos uma outra medida provisória. Essa medida provisória ela foi assinada já, eu acompanho muito proximamente essas ações. A gente tem um postinho muito eficiente com relação a isso, nossas associações têm. Em 30 de abril veio a medida provisória da liberdade econômica. Essa medida provisória da liberdade econômica ela já foi publicada muito tarde da noite, no dia 30 de abril, e ela foi divulgada no dia 1º de maio, na manifestação do presidente da República, por ocasião do Dia do Trabalhador. E por ocasião do Dia do Trabalhador, o governo brasileiro anunciou a declaração do empreendedor, declaração da liberdade do empresário, algo assim, num pronunciamento que durou 7 minutos e que em nenhum momento, eu digo porque eu assisto, todo ano eu assisto o pronunciamento do Dia do Trabalho, e que em nenhum momento citou nem a palavra trabalho, nem a palavra trabalhador. Essa medida provisória ela foi sim aprovada com poucas adaptações, com poucos recortes, com poucas alterações por parte do Poder Legislativo. Bem, estávamos aí, então, na medida provisória 870 de 2019. Mais adiante, nós recebemos agora, no dia 11 de novembro, a medida provisória 905 de 2019, que instituiu o Programa Verde e Amarelo. E veio com ele mais compressão dos direitos dos trabalhadores. Houve uma alteração substancial no modo de trabalho dos bancários, que foi uma categoria que, desde que eu comecei a estudar direito do trabalho, gente, na década de 90, era a mesma coisa. Então, houve uma compressão importante com relação aos direitos dos trabalhadores bancários. Houve, através dessa medida provisória, que promove mais uma reforma trabalhista estrutural. Estrutural. Sob o pretexto de alargar o mercado de trabalho para os jovens entre 18 e 29 anos, olvidando outras pessoas fora dessa faixa etária, que eu passar ao largo de se isso é ou não uma discriminação de idade que está proibida na nossa Constituição. Sob esse pretexto, comprimiu os direitos trabalhistas, diminuiu a alíquota do FGTS para os contratos que sejam firmados sob a égide dessa medida provisória, dessa norma, certo? Admite a redução da indenização em caso de dispensa de 40% para o percentual que as partes pactuarem lá no começo do trabalho, naquele momento em que o trabalhador está vulnerável e precisando de emprego para sobreviver, concede isenções tributárias às empresas, diminui a taxa de juros dos créditos trabalhistas consolidados na Justiça do Trabalho, que hoje é 1% ao mês, passa a ser o da poupança, 6% ao mês, certo? Impõe recolhimentos previdenciários sobre as cotas do seguro-desemprego, cobra imposto de quem está desempregado para financiar isenções fiscais aos empresários e limita a concessão de auxílio acidente para referir apenas a alguns desses ditames. Agora, bem mais recentemente, já depois, na semana passada,
Eu não posso dizer que eu fui surpreendida, porque eu já não me surpreendo com nada, né? Eu costumo dizer que se a ciência tem me recomendado a não acreditar em tudo, o peso da idade tem me ensinado a não duvidar de nada, eu não duvido de nada. A pessoa me fala uma coisa, eu até acredito, e depois eu vejo se é verdade mesmo. Bem, então, nós recebemos o projeto de lei 6195. O que é que diz o projeto de lei 6195, que já está tramitando no Congresso? Altera a política de inclusão de deficientes físicos no mercado de trabalho, permitindo convênio entre empregadores para o fim de alcançar as cotas, de comprovar o cumprimento das cotas e, o que é pior, admite para aqueles empregadores que escolherem não terem deficientes físicos em seus quadros o pagamento mensal de uma multa sem vergonha de 2 salários mínimos. Então, eu não quero ter um trabalhador deficiente, eu não quero cumprir minhas cotas. Então eu pago 2 salários mínimos de multa. Bem, pago não, vamos, eu fico devendo. Essa história de pagar, isso depois se resolve, né? Depois a gente resolve. Porque a gente não deve esquecer que em todos esses momentos de compressão dos direitos trabalhistas, houve também um incremento. Tornou-se mais complexa a ação fiscalizadora do Ministério da Secretaria da Previdência e Trabalho, não é mais Ministério do Trabalho, né? Eu ainda tenho que me aclimatar com isso. Bem, o que é que nós temos? Nós temos todas essas normas que eu mencionei para vocês são de iniciativa do Poder Executivo. Todas elas. Mas todas elas, como ações legiferantes, dependem da atuação do poder Legislativo para se consolidarem. E tem contado com ela, embora em alguns casos haja retirada de alguns pontos, haja a não aprovação de algumas proposições, mas de um modo geral o Poder Executivo tem conseguido aprovar dentro do Poder Legislativo essas proposituras. E é essa a realidade que nós temos. E aí a gente precisa analisar o que isso significa. Isso significa que nós experimentamos um quadro de desregulação constante das proteções aos trabalhadores. Essa desregulação não raro, e eu não tenho, nesse momento, como entrar em detalhes sobre isso, afronta o núcleo essencial daqueles direitos trabalhistas que estão previstos na Constituição, no artigo 7º, e que eu mencionei para vocês no início, e que assumem o status de direitos fundamentais. E nessa condição não podem sofrer ofensa ao seu núcleo essencial, mas, para além disso, põe em xeque esse modelo de leitura do trabalho humano que a nossa Constituição desenhou em 1988, e quanto a isso não foi alterado. E a pergunta que não quer calar: e agora? O que tem que ser feito e quem tem que fazer? Porque não basta amarrar o guiso no pescoço do gato. Precisa saber quem é que vai lá amarrar o guiso no pescoço do gato. Quais são os atores que devem interferir? Nós não podemos esquecer que o Poder Judiciário é o garante maior dos direitos fundamentais. E mais cedo ou mais tarde, mas às vezes bem cedo, o Poder Judiciário tem sido chamado a dar uma resposta a essas circunstâncias, seja no controle difuso de constitucionalidade, seja em controle concentrado de constitucionalidade, através de ações diretas de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A responsabilidade do Poder Judiciário é imensa com relação a isso, e nesse momento o professor Estel, o Poder Judiciário vai precisar se socorrer dessas normas de direitos internacionais, não perder de vista, como a professora recomendou, todas essas normas de direitos de direito internacional, esses convênios da ONU e da OEA, na hora de interpretar a nossa realidade normativa e proferir uma decisão no sentido de reconhecer ou não a constitucionalidade desses dispositivos. A função do Poder Judiciário é muito importante. Mas a função do Ministério Público, no caso o Ministério Público do Trabalho, também como fiscal da lei. E de um modo geral, o que eu posso lhes dizer é que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição muito séria, muito aguerrida, mas que também
tem experimentado o esvaziamento de suas estruturas, uma mitigação das verbas que são postas a seu dispor para o exercício de suas atividades. Mas nós não podemos esperar respostas só das instituições. A nossa Constituição reconhece uma condição de protagonismo à sociedade civil. E a sociedade civil não pode fazer de conta que isso tudo não é com ela. A sociedade civil precisa se compenetrar da sua função nesse processo, precisa se inteirar do que está fazendo e precisa assumir sua condição de protagonista nesse processo, especialmente através das entidades sindicais e dos órgãos de classe. Pois muito bem, nós temos instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, sociedade civil organizada, mas não para por aí. Nós, cidadãos, temos que assumir a nossa responsabilidade. E quando eu digo assumir nossas responsabilidades, é olhando para trás, identificando, fazendo um exercício de autocrítica e vendo o que no meu comportamento influenciou positivo ou negativamente esse estado da arte que nós temos atualmente e demarcando qual é o caminho que cada um de nós, como cidadão, quer seguir a partir de agora. Por quê? Para enquanto a nossa Constituição não seja alterada com relação à conformação que o Estado brasileiro atribui ao valor social do trabalho, nós vamos ter que atribuir estas previsões. E quem vai ter que fazer isso somos nós. Porque isso é matéria de direitos humanos. E os direitos humanos só fazem sentido quando nós os retiramos das normas e os concretizamos ao nosso redor. Eles só vão fazer sentido se eles encontrarem um grau de concretude para a garçonete que está ali na lanchonete, para o cobrador do ônibus, para a pessoa que te atende no estacionamento, para você, como trabalhador. Porque todos nós somos trabalhadores. Porque nenhum de nós nessa sala pode dizer que essas realidades não dizem respeito conosco, porque nós somos servidores públicos, ou somos magistrados, ou somos membros do Ministério Público. Porque nós fazemos parte de uma universalidade. E se uma folha cai em África, vai ocasionar uma repercussão aqui dentro da minha casa. É preciso que nós tenhamos essa perspectiva de que o outro, onde quer que ele esteja, ele merece a consideração não só do nosso olhar, mas também das nossas atitudes. Eu muito provavelmente já extrapolei meu tempo. Quero lhes pedir desculpas, mas quero pedir mais 30 segundos para lhes deixar uma mensagem. Essa mensagem, é claro, não é minha, eu não teria o brilhantismo de escrevê-la. Ela é uma frase do Fernando Birri, que foi citada, ela é muito confundida. Muitas pessoas pensam que ela é de Eduardo Galeano, mas não. É de Fernando Birri, que foi citada por Eduardo Galeano no livro Las Palavras Andantes. Ele diz o seguinte: a utopia está no horizonte. Caminho, avanço 2 passos e ela se distancia 2 passos. Avanço mais 10 passos e ela se distancia mais 10 passos. E para que serve a utopia? A utopia serve para isso, para que eu continue caminhando. Muito obrigada.